Muitas pessoas acham que Jonas fugiu de Deus porque teve medo, mas a verdade é mais desconfortável. Jonas fugiu porque não concordava com o que Deus queria fazer. E talvez seja aqui que essa história comece a mexer com você. Porque fugir de Deus nem sempre parece rebeldia. Às vezes parece lógica, parece justiça, parece eu sei o que é melhor. Jonas sabia que Deus era misericordioso e ele não queria que Nínive fosse perdoada. Ele não estava correndo do chamado, estava correndo da graça. Quantas vezes a gente faz o mesmo? Não dizendo não em voz alta, mas adiando, desviando, ocupando a vida com outras coisas, como se ir para Tarsis fosse só uma mudança de rota inocente. Jonas entra no navio, tudo parece normal, o mar está calmo, porque a fuga quase sempre começa silenciosa. O problema é que desobedecer não traz paz, traz anestesia. E anestesia não dura para sempre. A tempestade vem não porque Deus perdeu a paciência, mas porque ele se recusa a perder Jonas. Enquanto Jonas dorme no porão, o navio quase afunda. E aqui existe uma verdade dura. Quando a gente foge do propósito, outras pessoas acabam sentindo o impacto. O caos externo começa a denunciar o conflito interno. Os marinheiros oram, clamam, tentam de tudo. E Jonas permanece em silêncio, porque quem foge de Deus geralmente foge de si mesmo primeiro. Até que chega o momento em que Jonas precisa admitir: a tempestade sou eu. E isso dói. Porque reconhecer que o problema não é o mundo, nem as pessoas, nem as circunstâncias, mas nossas próprias escolhas, exige humildade. Fugir parece liberdade, mas na prática é prisão disfarçada. E Deus permite a fuga, não para nos perder, mas para nos ensinar que não existe rota onde Ele não possa nos alcançar. Se essa história já começou a conversar com você, deixa o like agora, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque ainda tem muita coisa poderosa nessa jornada de Jonas que pode mudar a forma como você enxerga suas próprias fugas. Quando a tempestade começa, ela não pede permissão. O mar se levanta, o vento muda, o navio perde o controle, e tudo aquilo que parecia estável revela o quanto era frágil. A desobediência raramente explode de uma vez. Ela se acumula até que o caos se torne impossível de ignorar. Jonas está dentro do navio, mas o navio já não está mais seguro. E isso é simbólico. Porque quando tentamos sustentar uma decisão errada por muito tempo, o ambiente ao nosso redor começa a sentir o peso. Os marinheiros fazem o que qualquer pessoa faria diante do desespero. Tentam resolver sozinhos. Jogam cargas no mar, aliviam o peso, correm de um lado para o outro. É curioso perceber como muitas vezes a gente tenta salvar a estrutura da vida enquanto se recusa a encarar a raiz do problema. Jonas dorme, e não é um sono tranquilo, é fuga emocional. Quantas pessoas hoje não estão fazendo exatamente isso? Afundadas em distrações, ocupadas demais para sentir, dormindo espiritualmente enquanto tudo balança. Até que alguém desce ao porão e acorda Jonas, porque chega um momento em que o que está escondido precisa ser confrontado. A tempestade não deixa espaço para máscaras. E quando perguntam quem ele é, de onde vem, Jonas responde algo profundo: eu temo ao Senhor. A ironia é dolorosa. Ele teme a Deus com palavras, mas foge dele com atitudes. Quantas vezes a nossa fé não se parece com isso? Discurso alinhado, vida desalinhada. Quando Jonas assume a responsabilidade, algo muda. Ele não tenta se justificar, não culpa Deus, não culpa o sistema, ele reconhece. E reconhecer é o primeiro passo para a restauração, mesmo que doa. O mar só começa a se acalmar depois que a verdade vem à tona. Isso ensina algo que muita gente não quer ouvir. Paz não nasce da negação, nasce da confissão. Enquanto a verdade fica escondida, a tempestade continua. E existe um detalhe poderoso aqui. Mesmo no meio do caos,
Deus está ensinando a todos. Os marinheiros, que não conheciam o Deus de Jonas, passam a temê-lo depois da tempestade. Ou seja, até nos nossos erros, Deus consegue gerar testemunhos. Isso não justifica a desobediência, mas revela a profundidade da graça. O caos não é o fim, é o alerta. A tempestade não veio para destruir o navio, veio para despertar Jonas. E talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Situações que fogem do controle, pressões que não fazem sentido, um peso que não vai embora. Nem toda tempestade é castigo, mas toda tempestade é um convite à reflexão. Às vezes, Deus permite o vento forte não para nos derrubar, mas para nos fazer parar de fugir. Quando Jonas é lançado ao mar, tudo parece perdido. O texto não descreve gritos, nem resistência. Existe um silêncio pesado nesse momento, como se Jonas finalmente tivesse entendido que não dava mais para negociar com a própria consciência. A água o envolve, o corpo afunda, e pela primeira vez Jonas para de correr. Fugir exige esforço, mas se render exige coragem. E é exatamente nesse ponto que algo inesperado acontece. A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe. Não foi acaso, não foi coincidência, não foi improviso. Enquanto Jonas afundava, Deus já havia preparado o livramento. E isso muda completamente a forma como essa parte da história deve ser lida. O peixe não surge como punição, mas como resposta. Aquilo que parece o fim se transforma em proteção, porque no fundo do mar, Jonas estaria morto. No ventre do peixe, ele é preservado. Existe muita discussão sobre qual peixe foi esse, se era uma baleia, um peixe gigante ou algo que nem conseguimos imaginar hoje. Mas o foco nunca foi a biologia, foi o propósito. Deus usa o improvável para nos ensinar que ele não depende do que é lógico para salvar alguém. Às vezes, a saída que Deus cria não faz sentido para ninguém além dele, e ainda assim funciona. Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Um tempo que na Bíblia quase sempre representa transição, morte de uma fase e nascimento de outra. Ali dentro não havia luz, não havia direção, não havia controle, apenas Jonas, seus pensamentos e a presença de Deus. O ventre do peixe se torna um lugar de isolamento forçado, mas também de preservação. Deus nos separa do barulho quando precisa nos reconstruir por dentro. E aqui existe uma verdade que dói admitir. Nem sempre Deus nos tira imediatamente da situação difícil. Às vezes, Ele nos mantém nela, não para nos punir, mas para nos transformar. O peixe não levou Jonas direto para Nínive. Primeiro, ele levou Jonas para dentro de si mesmo. Porque antes de mudar a rota externa, Deus precisava mudar o coração. O lugar mais escuro da história se torna o lugar mais seguro naquele momento. Enquanto o mar era morte, o peixe vira abrigo. Isso confronta a nossa lógica. Muitas vezes chamamos de castigo aquilo que, na verdade, é misericórdia disfarçada. Deus não nos salva apenas nos livrando do problema, mas nos protegendo dentro dele. E talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Um período de silêncio, de espera, de isolamento, onde parece que a vida ficou apertada demais. Mas se ainda há fôlego, se ainda há consciência, talvez esse não seja o fim. Talvez seja o ventre do peixe. O lugar onde Deus está te guardando enquanto trabalha em você. Pensa comigo. Quantas vezes algo que parecia um retrocesso acabou te protegendo de algo pior? Uma porta que se fechou, um plano que não deu certo, um atraso que te irritou, e depois você percebeu que aquilo te livrou de um caminho que te machucaria. O peixe de Jonas funciona exatamente assim. Não é confortável, não é bonito, mas é seguro. Às vezes, Deus não nos tira da pressão, Ele nos mantém vivos dentro dela. Existe uma curiosidade pouco comentada nessa história. No capítulo seguinte, Jonas diz que desceu às raízes dos montes.
Essa expressão, na cultura hebraica, era usada para descrever o lugar mais profundo possível, o ponto onde ninguém mais poderia alcançar. Jonas acreditava que estava fora do alcance, mas é justamente ali que Deus o encontra. Isso revela algo poderoso. Não existe profundidade emocional, espiritual ou moral onde a graça não consiga chegar. Outro detalhe interessante é que Jonas não faz uma oração pedindo socorro imediato. Ele ora reconhecendo quem Deus é. Antes de pedir mudança de cenário, ele muda de postura. Isso ensina que transformação verdadeira não começa quando as circunstâncias mudam, mas quando a percepção muda. Muita gente quer sair do ventre do peixe sem aprender nada dentro dele, e por isso acaba voltando para o mesmo lugar depois. Na vida prática, o ventre do peixe pode ser aquele período em que você é obrigado a parar, refletir, se reconstruir. Pode ser um afastamento, uma pausa forçada, um silêncio que incomoda. Mas silêncio também é linguagem de Deus. É nele que a gente para de ouvir o mundo e começa a ouvir a própria alma. Jonas só saiu do peixe depois que algo dentro dele mudou. Antes disso, não adiantaria sair. E aqui está o ponto mais provocador. O peixe só vomita Jonas quando o processo termina. Nem antes, nem depois. Isso mostra que Deus não se atrasa, mas também não antecipa processos. Cada fase tem um tempo exato. Se você ainda está dentro, talvez ainda esteja sendo preparado. Se esse conteúdo falou com você, curte esse vídeo agora, compartilha com alguém que precisa entender que nem todo aperto é derrota. E se inscreve no canal para continuar acompanhando essa jornada cheia de verdades que a Bíblia revela de forma profunda e surpreendente.